Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 19 a 21. Ora, o julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam manifestadas, já que são praticadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra ela traz para nós, e veja bem o cenário. Nosso Senhor vai deixar aqui nesse trecho do Evangelho um cenário muito claro: luz e trevas, amor e ódio, verdade e mentira. Ele deixa bem claro que são coisas opostas. O mundo tenta a todo custo fazer como a gente fala no popular, uma mistureba, A gente fala assim brincando, faz uma mistureba para confundir. Então o que é verdade deixa de ser verdade, o que é mentira deixa de ser mentira. Aí tem a tal da meia verdade, tem a tal da meia mentira, tem a tal, isso não é trevas, isso aqui não é tanto luz. Não, mas veja bem, isso não é tanto amor, isso aqui também não é expressão de ódio. Veja bem, o mundo vai trabalhando para que a gente vá relativizando tudo, todas as coisas. E nosso Senhor vai deixar claro neste Evangelho que amor continua sendo amor, ódio continua sendo ódio, o bem continua sendo bem, o mal continua sendo mal, a luz continua sendo luz e as trevas permanecem sendo trevas. Não tem meia-verdade, não tem relativismo aqui, não. A luz é luz, as trevas são trevas. Interessante porque aqui nesse trecho do Evangelho, nosso Senhor vai dizer assim que as pessoas amaram, então já começa a confusão por aí, amaram as trevas, quando tem que se amar a luz, mas as pessoas amaram as trevas, deram amor ao que não é para ser dado amor, deram amor às trevas. Não, mas as trevas têm a ver com ódio, não tem a ver com amor. A luz, o amor tem a ver com a luz. Só que ele vai dizer, as pessoas confundiram tudo, volta àquela expressão, fizeram uma mistureba, uma confusão, e vamos amar as trevas, não a luz. Então, eles preferiram amar mais as trevas do que a luz. Mas há uma razão para isso. Por que amaram mais as trevas do que a luz? Porque as obras eram más. O mal continua sendo mal, o bem continua sendo bem. E aí ele vai explicar, dizendo, como as suas obras são más, eles querem fazer as escondidas, por debaixo do tapete. Querem fazer as escondidas para que ninguém veja. E a expressão que é usada aqui, e não se aproxima da luz, versículo 20, para que as suas ações não sejam denunciadas. No original, no grego, porque o Evangelho do Novo Testamento foi escrito em grego. No original grego, essa expressão, ela é para que as suas obras não sejam examinadas. No original grego é isso. Quando o autor, quando João, o evangelista João escreveu aqui, essa é a ideia de uma obra que não é examinada, que não passa por um exame.
A palavra exame, na etimologia da palavra, vou usar aqui um termo bonito, na etimologia da palavra, na raiz da palavra exame, ela vem de ex agere, que significa fora, ex, fora, agere, guiar, levar, conduzir. Então, quando se fala em exame, se fala de conduzir, levar para fora, trazer para fora. Uma expressão muito boa, que encaixa também aqui no original grego, é vir à tona. Então é algo que vem à tona. Quando você faz um exame, por exemplo, eu tenho que fazer meus exames, o médico pode dizer, eu vou fazer um check-up em você. Você vai passar, Alexandre, por uma bateria de exames. Ah, doutor, eu estou sentindo isso, estou com uma dor aqui no estômago, estou com uma dor aqui, né? E cheio de dores, eu não sei como é que é isso. Então vamos fazer exames, para que venha à luz, venha à tona, venha para fora a causa disso, o diagnóstico, seja feito um diagnóstico. Então os exames vão fazer com que venha à tona a raiz daquela enfermidade, aquele sintoma que você não sabe explicar, não sabe dar o nome. Então o exame tem esse intuito de trazer à tona, né, o mal que você está vivendo hoje, que você está enfrentando na sua saúde. Está claro isso? Então essas obras, elas precisam vir à tona, serem examinadas. Mas quem está nas trevas não quer isso, não quer que venha à tona, não quer que venha à luz, não quer que seja conhecido. Pelo contrário, quem vive na luz, quem vive na verdade, quer sim que venha à luz, quer as coisas às claras. E você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Na comunidade Canção Nova, dentro da nossa regra de vida, nós temos os princípios que norteiam a nossa regra de vida aqui dentro, o modo como temos que agir, o modo como temos que viver aqui dentro da Canção Nova, enquanto missionários consagrados, seja do núcleo, seja do segundo elo, todos nós, sem exceção, somos pautados, norteados por esses princípios que estão nos nossos estatutos. E o Padre Jonas, né, o nosso pai fundador, ele deixou claro que um dos princípios para nós é o princípio da partilha e transparência. E no nosso estatuto semente, que é o primeiro estatuto, por isso que ele recebe esse termo carinhoso de estatuto semente, né, ele coloca aqui para nós, dizendo assim, presta atenção nas palavras de Padre Jonas, quando vai falar desse princípio que nos norteia aqui, que é a partilha e transparência. Partilha e transparência são realidades-chave na conquista da fraternidade, somos todos irmãos da Canção Nova. Na convivência do dia a dia e nas reuniões de comunidade e serviço, precisamos avançar na transparência uns para com os outros. É essencial, olha a expressão que o Padre Jonas usa, essencial, partilhar o que pensamos e sentimos, nossas aspirações e desejos, nossas motivações, nossos projetos e até mesmo nossas dificuldades. Nada deve ficar escondido, entulhado no coração. É assim que conquistamos relacionamentos profundos, nos damos a conhecer e conhecemos os outros em profundidade. Esse viver na luz, olha a expressão que o Padre Jonas usa, esse viver na luz. Então o princípio de partilha e transparência é o viver na luz, o mesmo que Nosso Senhor está falando aqui no Evangelho, né? Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas ações sejam manifestadas, já que são praticadas em Deus, vem às claras, né? Então, veja só, esse viver na luz pela partilha e transparência é tão importante quanto a oração. Não sei o que estou dizendo isso, minha gente, Padre Jonas que falou isso. Esse viver na luz pela partilha e transparência é tão importante quanto a oração. Quem não adorar não vai aguentar. Nossa irmã Ana Lúcia acabou de cantar isso. A oração, a adoração é algo de suma importância para nós. E Padre Jonas está deixando claro que a partilha de transparência é tão importante quanto a oração. Quando se descuida de uma coisa ou de outra, ou seja, descuida da oração, da intimidade com Deus, e se descuida da partilha e transparência, a vida se complica. 2 pontos. As tensões crescem, surgem os julgamentos, as murmurações, os conflitos. E aí Padre Jonas, alguns anos depois, lá em 2016, ele escreveu um outro documento para a nossa comunidade chamado As 10 Formas de Suicídio. Isso foi escrito em 2016. E Padre Jonas vai colocar como a 10ª forma de suicídio. Olha que expressão forte. A pessoa, ela quer, né, acabar com a sua vida dentro da comunidade no sentido da minha vida consagrada, a minha pertença a Deus. Eu me excluo.
do corpo Canção Nova. Eu não quero mais fazer parte desse corpo. Então, uma forma que o Padre Jonas coloca aqui é esquecer o princípio da partilha e transparência. Ele escreve o seguinte, ele fala assim: pode-se correr o risco de pensar assim: para que viver a partilha? As pessoas vão querer usar os meus segredos, né? Tipo fazer fofoca. E aí Padre Jonas fala, né? Ele cita o artigo 45 do nosso Estatuto Semente, que eu acabei de ler para você, né? Que a partilha e transparência são realidade-chave da conquista da fraternidade, etc, etc. Aí ele fala: claro que não é possível partilhar tudo com todas as pessoas, mas é necessário partilhar. Existem realidades que só podemos partilhar com o nosso formador, por exemplo. E há coisas que só partilhamos com o nosso confessor. Mas é importantíssimo partilhar. Não fique com nada entulhado. Padre Jonas novamente usa essa expressão, entulhado. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma obra lá em casa, porque lá em casa só tinha mato no fundo de casa, né? E aí apareceu uma cobra lá em casa, gente. E eu tinha saído, acho que eu fui no mercado, alguma coisa assim. Quando eu voltei, a cachorra estava latindo, não parava de latir. A porta de casa estava aberta. Quando encostei o carro, eu levei um susto. Minha esposa começou a gritar lá de dentro: meu amor, vem cá, pelo amor de Deus. Eu imaginei que ela tinha caído, quebrado perna, braço, alguma coisa. Eu fiquei desesperado, saí do carro, correndo. Quando eu cheguei lá, está minha esposa com uma enxada na mão, do fundo de casa. A cachorra latindo sem parar, porque tinha um matagal lá, e aí tinha uma cobrinha, uma cobra pequenininha. Mas é aquela cobra, sabe aquela cobra que é vermelha, branca e preta, cobra coral, que é bem venenosa? Apareceu lá em casa. Aí minha esposa, né, sabe quando é a mulher quando fica irritada, né? Aí os maridos já percebem e sai de baixo, né? Toma cuidado. Então ela falou para mim: nós vamos arrumar esse fundo da casa, eu não aguento mais esse mato. Eu não quero cobra aqui em casa, pelo amor de Deus. Se não fosse a cachorra, a cobra tinha entrado dentro de casa. E os nossos filhos? Aí pronto, aí eu tomei uma bronca, né? Com razão, porque eu estava ali protelando, mas eu tive que mexer com obra. Aí vai o pedreiro lá, e você sabe que pedreiro, quando vai fazer uma obra, é tudo na maior higiene, na maior limpeza, você sabe disso. Quase não sobe pó em casa, né? Então quebrou, foi uma quebração de tudo lá, e corta, e arranca o mato e tudo mais. E aí se fez a obra em casa, no fundo de casa. Acabou então com o matagal, as cobrinhas não foram mais. Inclusive, engraçado que a minha esposa estava com a enxada ali, morrendo de medo. E aí, quando eu tirei a enxada, a cobra estava toda picotada. Acho que ela, com medo, ela foi dando a enxadada na cobra. E acabou com a cobra. Falei: meu amor, não precisa mais, a cobra nem está viva mais. Eu falei: acabou com a bichinha aqui, de tanto medo, né? Então, a cobra não teve mais cobra em casa. Amém, aleluia. Não apareceu mais cobra dentro de casa, porque foi feita uma reforma. Só que o pedreiro chegou para mim e falou: olha, seu Alexandre, vamos precisar aqui chamar a caçamba do disque entulho, porque tem muito entulho aqui, vai ter que chamar. E aí lá vai os pedreiros botando tudo dentro da caçamba, né? Vai pondo. Como eu não queria pagar uma segunda caçamba, falei: enche essa caçamba. E aí foi enchendo, botando coisa, põe entulho. Eu lembro que quando o pessoal do caminhão, lá do disque entulho, foi buscar, coitado deles, não conseguiu nem levantar com direito a caçamba de tanto entulho que eu havia colocado nela. Eu extrapolei o limite, porque você sabe que a caçamba, ela tem um limite, né? Para você colocar os entulhos. Eu extrapolei o limite. A caçamba de entulho, olha que expressão bonita, ela transbordava. A caçamba transbordava. Quantas pessoas que estão assim, com a caçamba do coração, e desculpa usar essa expressão, essa caçamba do coração transbordando de entulho. Transbordando. E acha o máximo. O Padre João está dizendo: não é para ficar nada entulhado. Essa semana, minha esposa, ela tem as ideias, as inspirações dela, e ela resolveu colocar na nossa rede social, no nosso Instagram. Acompanha aí se você quiser seguir, @Alexandre Roseni, com S, não é com N não, tá? Alexandre e Roseni, tudo junto, CN, de Canção Nova, Alexandre Roseni CN, se você quiser seguir a gente. E a gente trabalha ali, faz um trabalho de evangelização com os casais, com as famílias, e minha esposa resolveu colocar perguntas. Ela colocou lá uma pergunta, fez aquela caixinha de pergunta e colocou. E a gente ficou assustado quando nós vimos que ela colocou: qual é a dificuldade que você está vivendo hoje no seu casamento? E muitas pessoas responderam, pessoas casadas há mais de 10, 15, 20 anos, respondendo: a gente não conversa, a gente não dialoga. Marido e mulher dormem na mesma cama, um do lado do outro, a gente não conversa. Não tem diálogo entre nós, não tem mais verdade entre nós. Olha o que vai acontecendo.
A gente não conversa mais e vai vivendo a vida conjugal com aquele entulhado no coração. Vai ficando entulhado, e isso é terrível. João, evangelista, se você pegar aqui o evangelho, aí, você não precisa pegar não, mas só escute. Lá em 1 João, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, o mesmo evangelista, João, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 8, ele vai dizer assim: no entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, pois as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram seus olhos. O ódio, a revolta, a mentira tem a ver com as trevas, e as trevas vão ofuscando. E quando a gente está ofuscado, a gente caminha as apalpadelas e a gente corre o risco de tropeçar. E quantos casais estão hoje tropeçando em sua vida conjugal? Quantas famílias estão tropeçando porque estão caminhando em meio às trevas? Porque a verdade, ela é luz. Ah, mas eu falo, as pessoas entram por um ouvido, saem pelo outro. O que vai ser feito da minha verdade? Vão fofocar por aí? Nós estamos aqui na Canção Nova em época de revisão de vida. É uma época maravilhosa, né? Principalmente para os formadores, que tem que atender um monte de formando. E é uma delícia, gente. Mas a gente tem que atender. E aí eu estou lá atendendo, né? Porque eu e minha esposa somos formadores de um casal. Estamos atendendo lá um casal de formandos. E aí um dos formandos deu ali a sua revisão de vida e me perguntou: Alexandre, você acha que eu deveria colocar isso na minha revisão de vida? Eu deveria ter colocado isso? Eu falei: olha, você tem a oportunidade, né, a pessoa, né, se formando aí, falei, você tem a oportunidade de uma vez por ano se dizer para as nossas autoridades constituídas na revisão de vida. Falei, então se diga. Você não colocou? Não é a sua verdade que está aí no papel? Então coloque. Não tenha medo, porque às vezes a gente coloca algo no papel e fala: vou ser incompreendido, vou receber represálias, não vão entender, vão me castigar por isso que eu coloquei. Mas a gente precisa aprender a viver na verdade. E quantas pessoas com medo, com respeito humano, não se abrem? O que eu falo de uma vida comunitária, eu posso falar de um grupo de oração, de uma pastoral na paróquia, e eu posso falar de uma família também. Quantos maridos que não se abrem com sua esposa porque tem medo de serem compreendidos? Quantas esposas que vão entulhando no coração as dores, sofrimentos e não se dizem para os seus maridos, com medo de represálias, com medo de ser incompreendido? Veja, partilha e transparência não tem a ver com grito. Não precisa conversar acima de 80 decibéis, porque qualquer som acima de 80 decibéis, 85 decibéis já dói nos ouvidos já. E às vezes a gente quer conversar, o marido, esposa, pai, filho, conversa gritando dentro de casa. Isso não é partilha, não é transparência, isso é briga, é conflito. Partilha e transparência não tem a ver com briga, com conflito. Você não precisa gritar, mas você precisa se fazer ouvir na sua verdade. O Catecismo da Igreja Católica traz para nós algo muito bonito sobre a verdade e sobre a veracidade. Número 2468 do Catecismo da Igreja, 2468 vai dizer assim, presta atenção, porque é a Igreja Católica falando aqui, hein, no Catecismo. A verdade, como retidão do agir e da palavra humana, tem o nome de veracidade, sinceridade ou franqueza. A verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, guardando-se da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. Os homens, presta atenção, isso aqui quem vai falar é São Tomás de Aquino. Os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca, quer dizer, se não manifestassem a verdade uns aos outros. Eu sou irmão da Valdênia, eu sou irmão da Patrícia, sou irmão da Ana Lúcia, irmão do Stefano, são meus irmãos, todos que estão aqui são meus irmãos. Se eu não der um voto de confiança a eles, eu estou vivendo na luz? Não, mas eu vou ficar com o pé atrás. Patrícia, sei não, desculpa, é só exemplo, a Patrícia é maravilhosa, tá? Patrícia, olha, não sei não vou, mãe, a Patrícia, eu fico com o pé atrás. E vou vivendo na desconfiança, com a espada, não está na bainha, mas está assim, empunhada. Eu vou vivendo assim, entendeu? Eu não me abro, não sou sincero, com amor.
E vai dizer, os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca. Quer dizer, se não manifestassem a verdade uns aos outros. A virtude da verdade, continua o catecismo, devolve ao outro o que lhe é devido. Olha que bonito, quando eu sou verdadeiro com a Patrícia, quando eu sou verdadeiro com a Valdênia, com os meus irmãos, eu dou a eles o que é direito deles. Você está entendendo? Quando eu sou verdadeiro com meu marido, quando eu sou verdadeiro com a minha esposa, quando eu sou verdadeiro com meus filhos, eu dou a eles o que é direito deles. Eles não têm direito da mentira. Eu não posso continuar dando duplicidade de coração, hipocrisia, falsidade, simulação. E quantas pessoas que vivem uma vida de máscara e de falsidade, porque estão com tudo entulhado no coração. Hoje Jesus, Ele quer ser o homem do disque entulho. Ele quer ir lá e pegar essa caçamba cheinha e esvaziar ela. Hoje Jesus se apresenta a mim e a você para dizer, me dá essa caçamba cheia de mágoa, cheia de ressentimento, cheia de tristeza. Você que vive armado, vingativo, que quer pagar o mal com o mal. E aí o catecismo continua dizendo, a veracidade observa um justo meio entre aquilo que deve ser expresso e o segredo que deve ser guardado. Não é que você vai jogar a pérola aos poucos, vai falar tudo com todos. O Padre João já deixou isso claro. Não é falar tudo para todos. Mas os seus irmãos têm direito à sua sinceridade. As pessoas da sua casa têm direito à sua sinceridade. Implica a honestidade e a discrição. Por justiça, um homem deve honestamente a outro a manifestação da verdade. A gente deve uns aos outros sermos verdadeiros, caminhar na luz. E nosso Senhor vai falar aqui na palavra que houve um julgamento. Sabe por que existe tanta mentira, tanta falsidade entre nós? Porque as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem vive uma obra má, quem vive na mentira, quem vive na falsidade, na duplicidade de coração, na simulação, quem vive de máscaras, vive uma obra má. E o Senhor hoje está dizendo, é preciso que as máscaras caiam, é preciso que você seja verdadeiro, sem brigar, sem conflito. Esse livro, eu pedi para o pessoal da produção trazer para mim, e eles trouxeram, com a eficiência própria aqui da produção, né? Aqui do Sorrindo para a Vida, é o livro que eu e minha esposa escrevemos, Reconciliação cansa, mas santifica, vencendo os conflitos na vida a dois. Não é um livro que vai falar de... escrever um livro para falar de briga, não. É um livro que fala de inspiração, eu sempre gosto de dizer isso. 24 anos de casado, eu e minha esposa. Aqui nós partilhamos as inspirações que Deus foi colhendo para nós ao longo desses 24 anos de casado, desde a época do namoro. Tínhamos conflitos, mas tínhamos também dores, sofrimentos, doenças que enfrentamos, tantas lutas. E Deus foi nos inspirando para nos convertermos, para melhorarmos. Estamos prontos, eu e minha esposa? Longe disso. Somos o casal maravilha, o casal perfeito da Canção Nova. Longe disso. Quem conhece a gente, convive com a gente, sabe disso. Esse dentucinho aqui simpático, que beleza, vai morar comigo, vai ver comigo para você ver. Às vezes eu tenho meu momento de tranqueira também, de que não é, eu não sou osso duro de roer muitas vezes, viu? Há uma vaidade em mim, há um orgulho em mim, há um homem pecador em mim. Estou confessando publicamente. Minha esposa, 24 anos, sabe disso. Não é fácil conviver com o Alexandre, mas a gente foi, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Eu não vivo falando aí para os 4 cantos que eu quero ser santo, que eu quero ir para o céu, que eu quero encontrar com meu pai fundador lá no céu, com meu pai, com a minha mãe, o seu Alfredo e a dona Sula lá no céu. Eu não vivo dizendo que o meu lugar é o céu, cantando o meu lugar é o céu, então o meu lugar é o céu. Para ir para o céu eu preciso me converter. Para ir para o céu eu tenho que melhorar, eu tenho que criar vergonha na cara e ter juízo. Para ir para o céu eu preciso ser alguém melhor, não pior. Então se o Alexandre mantém a caçamba do coração cheia de entulho, ele não está sendo alguém melhor. Ele está sendo alguém pior. Ele não está vivendo na luz, ele está vivendo nas trevas. As obras do Alexandre são más. E eu vou prestar conta disso, porque o julgamento consiste nisso. Veja que a palavra começa com isso, falando de um julgamento. Seremos julgados quando amamos mais as trevas do que a luz, quando vivemos na mentira e não na verdade, quando vivemos em meio às trevas e não à luz. Então, pelo amor de Deus, meu irmão e minha irmã, venha para a luz. Esse livro, nós escolhemos inspirações, você vai ter as suas. Se você adquirir esse livro, loja.cançãonova.com, ou em uma de nossas lojas físicas, ele vai te ajudar a você colher de Deus a sua inspiração, que não precisa ser necessariamente a inspiração que Deus deu para o Alexandre e para a Roseni. Pode até ser, louvado seja Deus, mas se não for, louvado seja Deus. Mas vai te ajudar. Mas é importante, vocês que são casados, eu agora estou me dirigindo aos casais que estão acompanhando o Sorrindo para a Vida,
vocês precisam sentar e conversar. Vou repetir, vocês precisam sentar e conversar. Não dá para ficar dormindo, um de costa para o outro, na cama. O Padre Jonas usava essa expressão, porque a mãe dele, a dona Josefa, dizia isso para ele, que quando ela e o seu Sérgio brigavam, eles não podiam dormir sem se reconciliar, porque ela dizia assim: quando nós dormimos brigados, o diabo dorme no meio de nós dois. Olha que forte essa expressão. O Padre Jonas, em muitas pregações, ele dizia isso, que ele aprendeu isso dos pais dele. Casais, exorcizem o diabo do meio de vocês, na autoridade do nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus, com oração sim, com terço em família sim, rezando com a palavra de Deus sim, tudo isso, as armas, as 5 pedrinhas. Hoje é dia de jejum, o Santo Padre, o Papa pediu jejum hoje. Com jejum a gente afasta o diabo das nossas casas, mas também uma forma da gente exorcizar o demônio é dialogando. Marido e mulher têm que conversar. 15, 20 anos, 30 anos, só falando de conta, só falando de boleto, só falando o que tem e o que não tem dentro de casa. Quem que vai querer casar com uma vida dessa, gente? Quem que vai querer casar se casamento é isso? Mas casamento não é isso. Se tem alguém que me conhece nessa bendita comunidade chamada Canção Nova, chama-se Roseni da Silva Valdez Oliveira. Ela me conhece porque eu abro meu coração para ela. Ela conhece os meus podres e conhece o meu avanço de santidade, minha luta pela santidade. Você está entendendo? O casamento é se abrir, partilha e transparência. Como é que eu vou querer viver a partilha de transparência com a Valdênia, que é minha irmã, com a Ana Lúcia, que é minha irmã, com os meus irmãos de comunidade, se eu não partilho nem com a Roseni, com quem eu durmo, se eu não partilho com o Jonas e a Beatriz, que são meus filhos, se eu não partilho com a minha família? E partilhar não é brigar, não é falar 80 decibéis, não é ficar batendo na mesa, desculpa aí, se assustei, mas batendo na mesa, dizendo: aqui quem canta de galo sou eu, e tem que ser feita a minha vontade. Não, não é isso. Partilha e transparência não é gritar, não é xingar, não é se ofender, não é jogar na cara do outro o que ele tem de fraqueza, de limite. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo do que vão dizer. Então peça a Nosso Senhor a graça. Tenho medo do que vão dizer, tenho medo do que vão pensar. Hoje o Senhor quer te libertar disso, do respeito humano. E parece uma coisa até surpreendente, mas tem muitos casais vivendo a sua vida conjugal no respeito humano, não mais no amor. Com medo do conflito, com medo da verdade, com medo de se dizer, a pessoa não fala nada e vai entulhando, 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 até que a caçamba, pá, estoura. Aí quando estoura, meu amigo, minha amiga, aí a coisa fica feia. O Padre Jonas explicou aqui, né? Como é que ele escreve? Ele diz aqui, tudo se complica, a vida se complica. Tensões crescem, surgem julgamentos, murmurações, conflitos. A vida se complica. Nosso Senhor hoje quer descomplicar as nossas vidas, seja ela comunitária, seja ela na igreja, seja ela na família, seja ela na faculdade, no ambiente de trabalho, seja onde for. Nosso Senhor hoje quer que vivamos como pessoas descomplicadas. E o primeiro passo é renunciar a esse medo, a esse respeito humano. Peça ao Senhor esta graça, é graça. Peça, você vai conseguir vencer, eu tenho certeza, você vai conseguir vencer. Não tenha medo de se dizer, com amor, com caridade, mas não tenha medo de se dizer. O seu irmão, o seu marido, o seu filho, o seu pai, sua mãe, eles têm o direito, como diz o Catecismo da Igreja Católica, têm o direito da sua sinceridade, da sua verdade. Para terminar, eu quero contar uma historinha de um personagem chamado Malbataan. Esse Malbataan, árabe, né? Na verdade, ele não, é um personagem que foi criado por um brasileiro, não sei se você sabe disso, Júlio César de Melo e Souza. Esse Júlio César de Melo e Souza, um educador brasileiro, um professor brasileiro, detalhe interessante, ele viveu grande parte da sua infância aqui pertinho de nós, no Vale do Paraíba, em Queluz. Viveu a sua infância aqui em Queluz, pertinho de nós, onde nós temos a nossa casa de formação inicial, né, onde o pessoal vive o discipulado, os membros que entram na comunidade de Canção Nova, os que ingressam na comunidade. Nós temos uma casa, a Casa de Maria, Canção Nova, Casa de Maria em Queluz. Esse educador viveu sua infância lá, um carioca, que acabou morrendo, né, em Pernambuco. Ele fez parte da Academia Pernambucana de Letras,
um homem muito culto, e ele gostava muito, queria ensinar as pessoas que a matemática é uma coisa fácil. Ele escreveu até aquele livro bem conhecido, O Homem que Calculava. E ele escrevia, como era um homem inteligente, muito criativo, ele escrevia contos árabes. Só que ele falou, bom, eu sendo brasileiro, escrever um conto árabe, ninguém vai querer ler, porque eu sou brasileiro. Então ele criou esse personagem, Malbatarran, um árabe, que contava esses contos, né? E tem um conto muito interessante, eu quero terminar minha partilha com esse conto. Haviam 2 árabes, um se chamava Mussa e o outro se chamava Najib. Eram amigos, homens de grandes posses. E eles caminharam, Valdeir e meus irmãos, caminhavam ali pelas estradas da Pérsia antiga. Eles chegaram num rio, e aí o Mussa resolveu atravessar o rio, escorregou numa pedra e caiu lá dentro do rio, e a correnteza foi levando ele embora. O Najib, seu amigo, não pensou 2 vezes, ele pulou no rio, salvou o amigo, tirou do rio, e aí o Mussa, muito agradecido ao Najib, disse assim para ele, falou para um dos seus servos, disse assim, olha, está vendo essa pedra aqui na beira do rio? Quero que você grave nela a seguinte frase. Aí ficou gravado na pedra daquele rio, na superfície lisa daquela pedra, ele escreveu, nesta data, Najib, de forma muito corajosa, pulou no rio e salvou a vida do seu amigo Mussa. Minha gratidão. Colocou lá uma frase lá e deixou, para que os outros que passassem por aquele rio vissem, a posteridade, as futuras gerações vissem gravado na pedra. Eles foram, fizeram o que tinham que fazer e voltaram pelo mesmo caminho. Quando chegaram no mesmo rio, eles estavam cansados, sentaram ali perto dessa pedra onde tinha inscrição e começaram a conversar. De repente resolveram, discutiram lá e brigaram, gente. Uma coisa tão tola, tão besta, desculpa a expressão, motivo fútil. Eles brigaram, um com o outro, 2 amigos. E aí o Najib, num repente de ódio, foi lá e meteu a bolacha na cara do Mussa. O Mussa, sem dizer nada, com o rosto vermelho, foi lá, pegou uma vara, escreveu na areia, perto do rio ali, escreveu. Hoje, Najib, num momento destemperado, agrediu com um tapa no rosto o seu amigo Mussa. E colocou lá, escreveu. Tinha um servo que acompanhou tanto a gravação lá na pedra, quanto na areia. Escreveu na areia, ele falou, mas o que o seu amigo Najib fez, falando para o patrão dele, Mussa, o que o seu amigo fez foi um ato covarde, um ato vil. E aquele bem que foi feito, o senhor gravou na pedra. E esse ato covarde, vil, o senhor está colocando na areia? Ele disse, então, nós temos que aprender que o bem que nos fazem, nós temos que gravar no coração, na rocha do coração, gravar e manter isso guardado para todos sempre. Todo o bem que nos fazem, devemos guardar. Mas os males, as calúnias, as mentiras, as perseguições, as puxadas de tapete, as traições, tudo mal que nos fazem, as agressões, todo mal que nos fazem, a gente tem que pedir a Deus a graça de gravar na areia. No final da tarde o rio vai encher. Esse rio vai encher e vai levar embora essa inscrição. Da mesma forma a gente tem que pedir a Deus que Ele leve embora todo o mal que nos fizeram. Amém. É isso que a gente tem que pedir hoje. Não tenha medo de partilhar. Não tenha medo de ser transparente, meu irmão e minha irmã. Dê ao outro o que é de direito dele. Não tenha medo. E se de repente não te entenderem, ou se usarem até aquilo que você partilhou contra você, deixa que se grave na areia, porque isso vai embora. Você é da luz, você é do bem, você não é das trevas, você é da verdade. Deus abençoe você.